O meridiano de Tordesilhas passava a cerca de 10 quilômetros a oeste de Tupaciguara. Não fosse a expansão brasileira, Prata e Frutal pertenceriam à Espanha. Hoje, talvez, seria do Paraguai. O lado brasileiro foi dividido em capitanias. A capitania do Espírito Santo englobava quase toda a região entre os rios Paranaíba e Grande. As capitanias foram alterando seus contornos. Em 1789, eram 11 capitanias. Com a criação da capitania de Goiás, separando-se de São Paulo, o triângulo foi junto com Goiás. Os primeiros habitantes do Brasil foram os índios, há milênios. Também povoaram com suas tabas a vasta região entre o rio Paranaíba e o Rio Grande. Por último, eram os índios caiapós. Até o início do século XVIII, a região era desabitada de europeus. Depois vieram fugitivos da escravidão, formando os quilombos. De São Paulo e de Minas partiam expedições bem armadas, cruzando o Triângulo, indo para Goiás, onde havia exploração de ouro. Com isso, formaram-se várias picadas oficiais e de contrabando do precioso metal. O Triângulo era apenas passagem. A picada oficial de São Paulo para Goiás ficou com o nome de Estrada de Anhanguera. A de Minas era a picada de Goiás, e havia muitas outras. Os choques com os índios eram constantes. As caravanas deveriam ser grandes e bem armadas. A história da colonização europeia da região começa com a descoberta de ouro nas cabeceiras do Rio das Velhas, atual Rio Araguari. Os conflitos entre garimpeiros e mercadores com os índios eram permanentes. Este documento de época mostra que o governo mandou aldear 2 tribos de índios mansos trazidos de fora, em 1741. Uma de índios araxás e outra de bororos. Essas 2 tribos foram aldeadas nas margens do Rio Grande, passagem para os garimpos. A intenção era dar alguma segurança e apoio aos passantes. A partir de 1742, foram aldeadas várias tribos de índios mansos ao longo da estrada de Anhanguera. No total, seriam 18. Essas aldeias serviam de pouso, reabastecimento e segurança. Esse outro documento mostra que os índios caiapós teriam acabado com os araxás. Não existiu índio araxá no Triângulo, além dessa pequena tribo cristianizada, extinta em poucos anos pelos caiapós nas margens do Rio Grande. Essa carta parece bem tendenciosa. A partir daí, tropas do governo passaram a eliminar índios e quilombolas até a extinção total. Com a extinção dos índios caiapós, as aldeias ao longo da estrada de Anhanguera foram aos poucos perdendo sua função, principalmente com o surgimento de povoados de origem europeia. Em torno de 1750, depois de tropas do governo eliminarem os índios caiapós e os quilombolas, começou o povoamento do Triângulo por europeus. Antes dessa data, era impossível povoamento.
Nas cabeceiras do Rio das Velhas, atual Rio Araguari, formou-se o povoado de Desemboque, a partir de um dos acampamentos de garimpeiros. A irradiação do povoamento do Triângulo começou em Desemboque, em duas direções, norte e oeste. Mas, depois, durante seu desenvolvimento, o Triângulo teve outros focos de desenvolvimento, como a Estrada de Anhanguera, a Picada de Goiás, os Diamantes de Estrela do Sul, o Café de Sacramento, as ferrovias e outros focos mais modernos. A Anhanguera foi o mais forte fator de desenvolvimento da região. Nela estão as duas maiores cidades do Triângulo, Uberlândia e Uberaba, além de Araguari. Desemboque cresceu rapidamente por causa da abundância de ouro. Em 1766 foi criado o Julgado de Desemboque, que abrangia todo o Triângulo e sul de Goiás e pertencia a Goiás. Desemboque era o único povoado do sertão da farinha podre. Um pouco ao norte de Desemboque foi descoberta uma mina de água salobra, o que provocou a ida de fazendeiros para a região, uma vez que essa água dispensava o uso do caro sal para o gado. Pastos bons, sal de graça e o rico mercado consumidor de Desemboque fizeram o sucesso da empreitada. A região se povoou. Como consequência, surgiu Araxá em 1780. Depois surgiu Salitre, atual Patrocínio, em 1793. O sertão da farinha podre se povoava. Com o esgotamento das minas de Desemboque, seus moradores começaram a se dispersar a partir de 1781. Os fazendeiros do Julgado de Desemboque, principalmente de Araxá e Patrocínio, que ficava em Goiás, passaram a comercializar com Minas Gerais. A região de Araxá, mais com São João del Rei, e a de Patrocínio, mais com Paracatu. E havia impostos de fronteira. A perda do mercado consumidor de Desemboque gerou séria crise, tanto pelos impostos de fronteira, como pelos mercados consumidores serem mais distantes e competitivos. Os fazendeiros partiram para a ação. Esse documento de época mostra que em 1805 os fazendeiros do Julgado de Desemboque fizeram um abaixo-assinado pedindo isenção desses impostos de fronteira. O pedido gerou um processo que tramitou durante vários meses e foi negado. Os fazendeiros voltaram à carga, dessa vez pedindo eliminação da fronteira. Nas margens do Ribeirão Borá, bacia do Rio Grande, também fora descoberto ouro, mas uma lavra pouco rentável. Ali formou-se outro acampamento, do qual se originou o Sacramento. Em 1810 já existia um incipiente comércio, o quarto povoado do Triângulo. Em 1811, o sertão da farinha podre foi dividido em dois julgados, o de Araxá e o de Desemboque. Os dois julgados formavam a região administrativa da Campanha do Araxá. O nome oficial do sertão da farinha podre era Campanha do Araxá. Nessa época, várias bandeiras partiram de Desemboque para oeste, à procura de terras férteis. A estrada de Anhanguera
também era um atrativo. Major Eustáquio se apossou de terras no local. No sítio chamado Lajeado, foi erigida pequena capela, onde o padre Brunswick, vigário de Desemboque e primo do Major Eustáquio, rezou missa em 1812. Nesse local começou a surgir um povoado. Major Eustáquio e o vigário Brunswick retornaram a Desemboque, onde ainda eram maiores os seus interesses. Mas as minas de ouro já estavam esgotadas e Major Eustáquio voltou para a região de Uberaba. Eustáquio apossou-se de outras terras a cerca de 18 quilômetros do nascente povoado. Os moradores foram atraídos ao local, que começou a se desenvolver. Em 1818 já havia um povoado. Em 1820 foi criada a paróquia de Uberaba. Por volta de 1815 já existiam vários povoados, além dos já citados: Prata, Estrela do Sul, Ibiá, Patos, além de outros começando: Frutal, Ituiutaba, Carmo do Paranaíba e Coromandel. A luta contra os impostos de fronteira tomava vulto. A alegação de isenção de impostos foi trocada para anexação a Minas, por causa da distância de mais de 140 léguas até a capital de Goiás. Também argumentavam que a região fora povoada por mineiros e o comércio era feito com minas. A pressão era forte. Foi mandado um dos mais influentes fazendeiros para o Rio de Janeiro, com um novo abaixo-assinado, e de lá permanecer até conseguir o intento. Esse documento de época mostra que em 1816, Dom João VI determinou a incorporação do Triângulo a Minas Gerais, ficando sob jurisdição de Paracatu. Foi uma grande conquista, com muita luta, que eliminou a crise do imposto de fronteira. O engenheiro alemão Barão de Schwegg foi mandado pelo governo para estudar a região e as fronteiras do Triângulo após a incorporação a Minas Gerais. Seus livros trazem importantes informações. O cientista francês Saint-Hilaire esteve em Araxá e Patrocínio em 1819. Escreveu o importante livro Viagem às Nascentes do Rio São Francisco, documento fundamental para compreender a história do sertão da farinha podre. Saint-Hilaire fala de povoados muito pobres. Em 1819, havia ali cerca de 40 casas muito pequenas, feitas de barro e madeira, cobertas de telha e sem rebocar. A maioria das casas ficava fechada. Os moradores eram alguns artesãos, pequenos comerciantes, vagabundos e prostitutas. Os povoados eram pobres, mas nas fazendas já havia riqueza. A população do Triângulo desejava sua autonomia administrativa e política. Como não houve atendimento aos vários pedidos, o movimento separatista tomou vulto em direção ao incontrolável. Esse é um dos mais belos e interessantes episódios da história do Triângulo. Município. Alguns queriam separar o Triângulo de Paracatu para formar um novo município, continuando mineiro. Estado. Outros queriam separar-se de Minas, formando outro estado brasileiro, o Estado do Triângulo. País. Os mais radicais queriam separar-se do Brasil, constituindo nova nação independente. Em 11 de novembro de 1830,
o povo revoltado reuniu-se no Largo da Matriz de Araxá. Havia gente de vários povoados. Depois de muita agitação e debates, a grande assembleia discutiu a proposta de desligamento à revelia do governo e também discutiu as possíveis consequências. Em grande euforia, foi proclamada a autonomia e constituição do município, separado de Paracatu. Foi eleita a primeira Câmara de Vereadores, com representantes dos dois julgados, de Desemboque e de Araxá, cujo presidente foi Mariano de Ávila. Os oficiais do governo foram presos. Foi redigido um documento dirigido à Câmara de Paracatu, comunicando a instalação do município sem ordem superior. Assim, em 1830, o sertão da farinha podre conseguiu sua emancipação administrativa e política, de fato, por rebelião. A sede do município ficou em Araxá. Em 1831, o governo acatou o que já era fato consumado. Ainda não havia prefeitura. A Câmara exercia as duas funções, executiva e legislativa. Era uma época conturbada e de muita luta. O grande município de Araxá começou a se desmembrar. Uberaba crescia rapidamente, tanto pela fertilidade das terras, como pela posição privilegiada nas proximidades da estrada de Anhanguera, passagem de São Paulo para Goiás. Em 1836, foi criado o seu município, separando-se de Araxá. Mariano de Ávila, presidente da Câmara de Araxá, foi dar posse ao capitão Domingos, o primeiro presidente da Câmara de Uberaba. O segundo foi Patrocínio. Seu município era toda a região ao norte do rio Quebranzol. Em 1866, já eram 6 municípios: Araxá, Uberaba, Patrocínio, Prata, Estrela do Sul e Patos de Minas. E o triângulo continuou se desenvolvendo. Depois desse começo conturbado, um começo de luta contra índios, feras, doenças, assaltantes, impostos e luta por direitos e autonomia. A mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, simplesmente dita Triângulo, antiga sertão da farinha podre, é uma região das mais ricas, produtivas e promissoras do país. Cidades modernas e progressistas, com comércio e indústrias ativos e boa qualidade de vida. A economia do Triângulo se compõe principalmente de agronegócios, mas com forte comércio, indústria e mineração. Uma região com características geográficas, históricas e sociais muito especiais. Ótimo lugar para se viver e prosperar.